Hoje eu quero dar uma dica importante aos advogados, que no primeiro momento podem até pensar que é uma dica de natureza trabalhista, mas não é. É essencialmente de direito civil. Tanto é que se ocorrer um problema, e eles geralmente ocorrem, a ação deve ser proposta na justiça civil e não na justiça trabalhista. Veja lá, todo aquele trabalhador, todo aquele funcionário que pelo contrato de trabalho tem acesso a um plano de saúde, custeado em parte pela empresa e em parte pelo próprio trabalhador, portanto ele contribui com a manutenção do plano de saúde, ele tem direito, na hipótese de desligamento sem justa causa, à manutenção naquele plano de saúde, assumindo o pagamento integral da parcela, pelo período mínimo de 1/3 de todo aquele período que ele trabalhou para a empresa e usufruiu daquele plano de saúde. Ele tem direito à manutenção no plano nesse 1/3 do período que ele prestou serviços, sendo que no mínimo tem que lhe ser assegurado 6 meses de manutenção no plano e no máximo 24 meses. Aí tem mais. Se ao longo do período em que ele estiver contribuindo com o plano de saúde, ele se aposentar, se ele contribuiu por 10 anos ou mais, ele tem direito à manutenção vitalícia no plano de saúde. Ele nunca mais perde esse direito. E se ele se aposentar e contribuiu por um período inferior a 10 anos, ele vai ter o direito de manutenção no plano de saúde pela base de 1 ano por ano de contribuição. Ou seja, se ele contribuiu 9 anos, ele vai ter direito a 9 anos. Se ele contribuiu 5 anos, ele vai ter direito a 5 anos. Esse direito é importantíssimo para o trabalhador, sobretudo para aquele que se aposenta. Por quê? Imagine que o sujeito se aposentou com 60 anos de idade. A vida toda usufruiu do plano de saúde custeado pela empresa com a sua contribuição. De repente, se ele sai da empresa e se vê sem plano de saúde, a contratação de um plano de saúde novo, individual ou familiar é caríssima e geralmente se torna inacessível para esse trabalhador. É por isso que a lei garante esse direito de manutenção no plano de saúde. Algumas empresas têm tentado boicotar, digamos assim, o direito dos seus trabalhadores ao acesso a esse plano de saúde. E o que é muito comum, às vezes, o sujeito aposenta, continua trabalhando e, portanto, usufruindo do plano de saúde e depois é desligado. O que as empresas têm feito? Oferecido a ele a manutenção no plano de saúde nos termos do artigo 30 da Lei 9656 de 98, que é a lei que regulamenta esse direito. Portanto, pelo período de 6 a 24 meses, porque ele era funcionário, mas está errado. Ele tem direito à manutenção do plano de saúde de forma vitalícia, porque provavelmente ele já contribuiu por mais de 10 anos e se aposentou. Se acontecer isso com o seu cliente, que usufruía do plano de saúde e não teve acesso à manutenção integral desse plano enquanto funcionário, pode ajuizar uma ação. Essa ação não precisa ser contra a empresa, a ação pode ser contra a operadora do plano ou seguro-saúde. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, no sentido da manutenção, e com certeza você vai conquistar esse direito e esse benefício para o seu cliente.